Boa noite, boa tarde, oitavo ano. Oitavo ano, nós estamos estudando o processo separatista da América, né? Já vimos da América do Norte, né? Que eram as 13 colônias, que se tornou os Estados Unidos. Acabamos de ver também, de aprender sobre a independência da América Espanhola, né? E agora nós vamos dar início ao processo de independência da América, do Brasil, da América portuguesa, né? Já vimos da América Inglesa, que é os 13 colônias, da América Espanhola e agora a América Portuguesa. Essa imagem, eu peguei algumas imagens, como sempre, aqui na internet e vou utilizar para ver se facilita assim, a aprendizagem. Essa imagem que a gente inicia aí é a imagem do sistema colonial brasileiro. É o famoso plantático que nós observamos, né? E nós vimos aqui nessa imagem, relembrando, né, que o Brasil era um sistema colonial, né, colônia de exploração de Portugal. E nós vamos, a princípio, explicar aqui brevemente que durante o sistema colonial brasileiro houve vários movimentos, né, várias revoltas. Só que nós aprendemos no ano passado, sétimo ano, que essas revoltas que ocorreram até 1789, que é quando vamos iniciar agora a chamada Inconfidência Mineira, essas revoltas que nós já estudamos, veja aqui no mapa, elas, as rebeliões, as revoltas coloniais. Essas revoltas, como mostra aqui no mapa algumas delas, né, como a Revolução Pernambucana, a Guerra dos Mascates, a Conjuração Baiana, né? Essa Conjuração Baiana, no caso, é a Inconfidência Mineira e também a Revolta de Vila Rica. Só que dentre essas revoltas aqui, esse mapa aqui eu peguei ele para você distinguir dois tipos de revolta. Lembra, no ano passado eu falava para vocês, revoltas nativistas, que são revoltas que queriam apenas resolver os problemas da região, né? Como a revolta de Beckman, né? Essas revoltas, a revolta dos Emboabas, né, que aconteceu na época da mineração, essas revoltas não são revoltas separatistas. Ou seja, essas revoltas não tinham a intenção de separar o Brasil de Portugal. Elas queriam apenas resolver os problemas da região. Vamos dar um exemplo hoje. Se estourasse uma revolta lá em São Paulo e não envolvesse os outros estados brasileiros, a gente chamaria essa revolta nativista. Quer dizer, nasceu naquela região e queria resolver os problemas daquela região. Só que dentre essas revoltas que vocês estão observando aqui, tem a Conjuração Baiana, né? E também a Inconfidência Mineira, que são chamadas todas duas de conjuração. Conjuração Baiana e Conjuração Mineira. São os dois exemplos de revolta separatista. O que quer dizer revolta separatista? Foi a primeira vez que se intencionou separar o Brasil de Portugal, né? Ou seja, pretendia que o Brasil não se tornasse colônia, não permanecesse como colônia de Portugal. Agora veja, a primeira revolta separatista que nós vamos observar aqui é a chamada Inconfidência Mineira, né? Aonde ocorreu a Inconfidência Mineira? Ela aconteceu em Minas Gerais, né? Em Ouro Preto, né? Em algumas outras cidades de Minas Gerais. Lembra que vocês estudaram que, por exemplo, o Brasil, na época do ouro, né? Ele descobriu, entre aspas, o ouro já mais tardio, né? Em tempos tardios. E o Brasil, ele, por exemplo, teve, quando ele descobriu o ouro, teve 3 áreas, né? Áreas de grandes jazidas de ouro. No caso, Goiás, né? Primeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, né? Só que, por exemplo, isso é quando chegou no século XVIII, que é o período que vai acontecer essa revolta aqui, que é em 1789, essa revolta separatista que vai acontecer em Minas Gerais, conforme a imagem que você observa, essa revolta aqui, já na realidade, o ouro praticamente já havia se esgotado no país, tá? Agora, por que vai acontecer esse movimento separatista? Primeiro, esse movimento é liderado pela elite mineira, tá? Fazia parte de comerciantes, padres,
mineradores, né? Então, por exemplo, esse movimento aí, ele é um movimento contra o pagamento dos impostos, certo? Porque vocês já aprenderam que, por exemplo, a exploração do ouro, quando era explorado o ouro, deveria se dar 1/5 da produção, pagar 1/5. Quer dizer, o nome do imposto sobre o ouro era chamado de 1/5. Só que o que tinha acontecido? A partir, por exemplo, de 1760, os mineiros já não tinham condição de pagar impostos. Eles estavam se sentindo o quê? Incapacitados de pagar impostos. E haviam pedido até, como diz, mostrado a situação para Portugal, que na realidade eles não tinham condição de pagar mais o imposto sobre o ouro, porque eles estavam o quê? Empobrecidos, o ouro já havia entrado no processo de decadência. Mas mesmo assim, Portugal, 1788, ele mandou para a colônia, para essa região, ele enviou de lá, por exemplo, um novo governador para a colônia, e esse novo governador, ao chegar na colônia lá na região do Rio, na região de Minas Gerais, ele já chegou com o propósito de cobrar o imposto atrasado. Só que aí, para cobrar esse imposto atrasado, ele decretou que faria derrama. A palavra derrama quer dizer o quê? Cobrança de impostos atrasados ou cobrança de impostos forçado, tá? Só que a capitania de Minas Gerais, ela devia naquela época para Portugal mais de 5 toneladas de ouro, né? Conforme o livro de vocês fala. E os colonos diziam para Portugal que não tinha condição de pagar esse imposto. Por quê? Porque eles estavam esgotados, as minas haviam esgotado, tá? E mesmo assim, além de não poder pagar os impostos, eles reivindicavam também de Portugal a questão que Portugal havia proibido de ser implantada aqui indústrias no Brasil. As instalações de indústria, manufatura. Nesse período não se podia implantar. Por quê? Porque havia um acordo entre Portugal e a Inglaterra. Só que o que acontece? Diante dessa situação, os habitantes de Minas Gerais, ou os líderes desse movimento, da capitania de Minas Gerais, eles fizeram o quê? Eles planejaram que no dia que Portugal fosse fazer a cobrança dos impostos, eles iam decretar uma revolta. E essa revolta, né, justamente por quê? Porque no dia da derrama. Só que quem eram os líderes dessa revolta, né? Por exemplo, isso ia acontecer na Vila Rica. E os líderes que planejavam essa revolta contra o domínio de Portugal eram quem? Tomás Antônio Gonzaga, que era um juiz de Vila Rica, Cláudio Manuel da Costa, um advogado, tá? E também tinha outro, Inácio de Alvarenga Peixoto, que era dono de jazidas, tá? E tinha fazendeiros, comerciantes, faziam parte disso aí. Só que a pessoa, por exemplo, esse movimento aqui, ele jamais, embora ele pregava que a libertação deles contra Portugal, eles não tinham o intuito de libertar os escravos, porque nós percebemos que quem era a mão de obra primária do Brasil nesse período aqui, que realizava praticamente todos os serviços, eram os escravos. Agora, dentre desses homens, havia quem? Havia um homem que tinha sido o quê? Ele ficou conhecido como sendo um dentista prático, né? Que aos 30 anos de idade ele havia entrado no exército, que é o Joaquim José da Silva Xavier, ou o famoso Tiradentes. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui dele, ó. O nosso amigo Tiradentes, né? Olha aqui. O famoso Tiradentes, ele na realidade... alguns historiadores antigos costumam dizer que ele é o mais humilde de todos, né? Na realidade, ele serviu depois, no final que vocês vão observar, como bode expiatório do movimento, certo? Só que esse movimento aqui, ele foi inspirado, ele teve como modelo a independência dos Estados Unidos. E esse movimento também, juntamente com o outro que vocês vão observar mais à frente, ele era inspirado nas ideias iluministas, que aí vocês aprenderam que tanto a Revolução Francesa como o Iluminismo impulsionou a independência dos Estados Unidos,
e também a independência da América Espanhola. E agora estava influenciando aqui no Brasil, né? Só que, por exemplo, lembra que no caso, o Brasil não tinha nessa época, ele não tinha universidade, ele não tinha uma faculdade, e aí no caso eles defendiam, eles queriam acabar com a derrama, ou seja, eles não queriam pagar os impostos a Portugal, eles não pretendiam libertar os escravos, e eles pretendiam o quê? Na realidade, eles pretendiam fundar uma universidade, né? Nessa região aí. Só que o que vai acontecer? Esse movimento que estava todo organizado, tinha uma ideologia que no caso seria o iluminismo, não deu certo. Por que ele não deu certo, esse movimento? Porque ele teve um traidor, né? O chamado Silvério dos Reis, ele traiu esse movimento. E esse movimento estava tão organizado que ele tinha até uma bandeira, e essa bandeira aqui era inspirada na Revolução Francesa. Lembra dos ideais da Revolução Francesa? Igualdade, fraternidade, liberdade para todos. Então, olha aqui, ó. E hoje essa bandeira é a bandeira de Minas Gerais, né? Então, veja aí, ó, as frases aí, ó. Liberdade, né? Tudo baseado como diz, na Revolução Francesa, nas ideias iluministas. Só que qual é a consequência desse movimento? Esse movimento ele não deu certo. Por quê? Porque teve o traidor, que foi o Silvério dos Reis. Silvério dos Reis estava endividado com a coroa. Aí ele resolve fazer o quê? Ele procura o governador, no caso, o governador aqui da capitania, né? E ele passa a contar todos os planos, né, dos revoltosos, e ele tem suas dívidas perdoadas. E o que ocorre? No dia da derrama, no dia que ocorreu a derrama, o governador simplesmente suspendeu a derrama, tá? Aí houve o quê? Houve a prisão dos líderes, dos participantes, e, na realidade, quem foi o culpado por todo o movimento foi aqui, ó, o Tiradentes. Houve, na realidade, muitos foram julgados, condenados, e outros foram degradados, ou seja, aqueles ricos, né? Eles foram expulsos do Brasil, né? E foram para as colônias de Portugal que existiam lá fora. Outro movimento que nós vamos entender, também chamado movimento separatista, é a conjuração baiana. Olha que aconteceu, ó. Naquela época o Brasil tinha pena de morte, né? Hoje também temos pena de morte, só que não legalizada, né? Naquela época era legal. Por exemplo, quando executava uma pessoa, muitas vezes não tinha aula, as pessoas tinham que ir assistir essa execução, segundo alguns historiadores, para servir de exemplo. Ao que ocorreu com o coitado Tiradentes, foi esquartejado, né? E na realidade, não era só com ele que acontecia, isso aí servia de exemplo para evitar que outras pessoas praticassem outro movimento. Mas não adiantou nada. Um outro movimento separatista é o movimento chamado Conjuração Baiana. Esse movimento Conjuração Baiana, ele já é liderado, é um movimento já liderado por alguns afro-brasileiros, né? Então, na realidade, esse aqui também ele pretendia a independência do Brasil, ou da Bahia, de modo geral. E a Conjuração Baiana, ela aconteceu em Salvador em 1798, né? E, na realidade, por que aconteceu essa revolução? E ele fala assim que naquela época, a cidade de Salvador, ela possuía 60 mil habitantes, dos quais 40 mil eram afro-brasileiros. E muitos desses afro-brasileiros, por exemplo, tinham libertos ou não libertos. E eles trabalhavam como soldados, artesãos, carregadores, pescadores, pedreiros e vendedores ambulantes. Então, diferente daquele primeiro movimento da Inconfidência Mineira, esse movimento aqui era liderado pelos pobres, né? Tá certo? Então, aí o que eles vão fazer? Esse movimento também é inspirado na Revolução Francesa. Aí o que eles vão fazer, de acordo com esse movimento? O que eles vão querer fazer? Essa revolta aqui, os revoltosos,
como intelectuais, médicos, Cipriano Barata, né? E o padre Agostinho Gomes, eles começaram a pregar as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Já pensou? Plena época do Brasil colônia, olha aqui, ó, liberdade, igualdade e fraternidade. Também inspirado na Revolução Francesa, tá? E aí, no caso, o que acontece aqui? Na realidade, esse movimento aqui já pregava independente, diferente daquele outro movimento, ele já pregava a libertação dos escravos. Aquele outro movimento da Inconfidência Mineira, não, porque lá era liderada pelos ricos, tá? Agora, só que em agosto de 1798, tá, eles começaram a confecção de pregar cartazes, né, sobre a cidade do Rio de Salvador. E nesses cartazes, lá em Salvador, eles, por exemplo, eles faziam esses cartazes para chamar a atenção do povo baiano. E eles exigiam nesses cartazes a proclamação da República. Então, eles queriam a República. E a abertura dos portos brasileiros a todas as nações, tá? A todas as nações. Lógico que nós até nesse período aí, quem estava tirando proveito do Brasil, da economia brasileira, era Portugal, mas Portugal, na realidade, estava tendo a aliança, né? Um dos países que mais vai tirar proveito do Brasil colonial é os ingleses, tá? É lógico que depois da independência nós vamos mudar de dono, em vez de ser os ingleses, serão os Estados Unidos. E outra coisa, né? Eles pregavam também o fim do racismo, né? Eles pregavam, por exemplo, a diminuição dos impostos e o aumento dos salários. Então, você observa aí nesses dois movimentos que praticamente a situação do povo brasileiro, né, de lutar por diminuição dos impostos, né, a questão de, como diz, abaixar o preconceito, diminuir o preconceito na sociedade, ele não é novo não, é velho. Só que o que aconteceu? O governo português, ele reagiu a esse movimento e mandou prender 30 rebeldes e condenados, esses rebeldes foram condenados à morte. 4 desses líderes, né? E todos eles eram afrodescendentes e pobres, tá? E em novembro de 1799, por ordem da rainha de Portugal, Dona Maria, que nós vamos estudar sobre ela mais à frente, os soldados portugueses enforcaram e esquartejaram esses líderes aqui em praça pública. Então, diferente do outro movimento, né? O outro movimento da Inconfidência Mineira liderada pelos ricos, praticamente só teve um que foi enforcado e esquartejado, que foi o Joaquim José da Silva Xavier. E esse aqui, como é um movimento liderado pelos pobres, todos são condenados à morte e esquartejados em praça pública. Agora, só que será que vai adiantar? Então, quando se falar movimento nativista, revoltas nativistas, procurava-se resolver os problemas da região. E as revoltas separatistas, que pretendiam separar o Brasil de Portugal. O povo estava cansado de pagar impostos, o povo estava cansado de viver dessa dependência de Portugal. Aí, nós vamos ver os dois movimentos que tinham esse intuito, que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que nós acabamos de ver. Será que adiantou os coitados fazer esse movimento? Não. Nós vimos aí que apenas o Silvério dos Reis, né, que dedurou o movimento, o primeiro movimento, saiu vitorioso. Tá? Aí na próxima aula nós vamos observar sobre um dos grandes homens que vai influenciar a América, que é o Napoleão Bonaparte, tá?